É, pessoal, a seleção brasileira acabou de perder para o Japão por 3-2. E logo depois do jogo, Ancelotti soltou o verbo sobre a derrota e apontou quem, segundo ele, foi o grande culpado por esse resultado. Fica aí até o final para entender em detalhes tudo o que ele disse e o que realmente aconteceu nessa partida. Quem diria, hein? Depois de meter 5-0 na Coreia do Sul, ninguém imaginava que iríamos perder para o Japão. E ainda de virada. Detalhe, essa foi a primeira vitória do Japão sobre o Brasil na história. Tudo bem que muitos jogadores em campo eram do time B, os reservas, mas mesmo assim não era para perder desse jeito. E para piorar, Fabrício Bruno entregou 2 gols de graça para os japoneses. Sinceramente, depois desse jogo, talvez a credibilidade do Ancelotti tenha caído um pouco. Pelo menos para alguns torcedores. Mas vamos ser sinceros. O que aconteceu hoje foi um apagão total da defesa brasileira. O time até começou bem, dominando a posse, criando chances, mas bastou o Japão encaixar o primeiro contra-ataque para tudo desandar. O Brasil se perdeu em campo, principalmente depois do empate. E o torcedor percebeu isso. Nas redes sociais, muita gente criticando a postura da equipe e questionando se o Ancelotti está, de fato, entendendo o espírito da seleção brasileira. Alguns dizem que falta garra, falta identidade, falta aquela alma que sempre fez o Brasil ser temido. Ancelotti, na entrevista pós-jogo, não escondeu a irritação. Disse que o time foi desatento, lento e sem intensidade. E o mais pesado, ele admitiu que alguns jogadores não estão preparados para vestir a camisa da seleção. Palavras fortes. Muitos entenderam isso como uma indireta direta para o Fabrício Bruno, que falhou feio em 2 gols do Japão. Mas o técnico também deixou claro que a culpa não é só dele, que o sistema defensivo inteiro precisa de ajustes urgentes. E tem outro ponto, o meio-campo. Sem Casemiro e Bruno Guimarães, o Brasil perdeu o controle no setor mais importante do jogo. Faltou marcação, sobrou espaço e o Japão soube aproveitar. Agora, a grande dúvida é: até onde vai a paciência da torcida e da CBF com esse projeto do Ancelotti? Porque, convenhamos, perder para o Japão, com todo respeito, é um alerta vermelho. E se tem uma coisa que o torcedor brasileiro não tolera, é ver a camisa amarela ser tratada como um simples teste. Afinal, cada jogo da seleção é sagrado. Agora se liga nas palavras do Ancelotti. Não fizemos um bom jogo. Posso dizer que jogamos bem no começo do primeiro tempo, mas depois disso nos perdemos, tivemos um apagão. Tínhamos muitos jogadores com pouca experiência na seleção. Não sei se esse foi o motivo, mas é claro que perdemos o foco da partida. Estávamos com o jogo nas mãos e tomamos a virada. Entregamos 2 gols para eles e isso não poderia ter acontecido. Perder dessa maneira é pior. Eu não gosto disso. Não podemos cometer esse tipo de erro. A seleção do Japão é uma ótima equipe, temos que respeitá-los. A cada ano, eles chegam mais fortes nas competições. Essas palavras de Ancelotti mostram claramente um técnico irritado, mas também preocupado. Ele tentou ser diplomático, mas no fundo, deixou transparecer algo muito sério. A sensação de que falta maturidade e concentração em parte do grupo atual da seleção. Quando ele diz que entregamos 2 gols e que perdemos o foco, ele está assumindo que o problema não foi tático, foi mental. E isso, vindo de um treinador como Ancelotti, pesa. Afinal, estamos falando de um técnico acostumado com Real Madrid, Champions League e elencos cheios de estrelas. Ele sabe o que é jogar sob pressão. Mas na seleção, a história é outra. Aqui, a camisa pesa diferente. Não basta talento. Tem que ter postura, responsabilidade e principalmente respeito pela história do Brasil. E o torcedor sentiu isso. Nas arquibancadas e nas redes sociais, o clima foi de indignação. Muitos cobrando mais atitude dos jogadores, outros pedindo mudanças na convocação. E há quem diga que o técnico também precisa rever suas escolhas. Perder para o Japão pode parecer só um amistoso, mas para quem entende o peso da seleção, isso liga um sinal de alerta. Não é apenas sobre o resultado, é sobre o orgulho de vestir essa camisa. O que fica no ar é a pergunta: será que Ancelotti vai conseguir transformar esse grupo em uma seleção com alma, garra e foco? Ou essa derrota vai marcar o começo de uma desconfiança que só cresce? Bom, uma derrota surpreendente, assim, pelo contexto todo do jogo, que o Japão, ele é uma seleção que cresceu bastante nos últimos anos,
já imaginava um jogo mais difícil que o jogo com a Coreia. O jogo da Coreia foi um jogo muito fácil, os coreanos deram muito espaço para a seleção brasileira. E o Japão é uma seleção mais organizada. Começa bem o jogo o Japão, pressionando o Brasil, tem uma boa oportunidade, mas o Brasil que aproveita as chances e faz os 2 gols. 2 gols bem trabalhados, né? Jogadas em que o jogador toca, depois arranca em profundidade para receber nas costas da defesa, o primeiro do Paulo Henrique e o segundo do Martinelli. Um gol por cada lado. 2-0. Parece um jogo controlado, né? O Brasil faz 2 gols, um perto do outro, depois de um bom início do Japão. Mas aí no segundo tempo, num erro do Fabrício Bruno ali... Aí vem o Palmeiras, né? Sim, aí começa a virada, né? E igual vem o Palmeiras. Palmeiras contra o São Paulo, né? Como você lembrou durante a transmissão. O Fabrício Bruno erra, ele fica indeciso. Quando ele recebe o passe, ele fica indeciso. E nessa indecisão, ele se enrola todo. A bola fica um pouco longe do pé dele, ele dá o passe errado, sai o primeiro gol do Japão. Na sequência, o segundo gol contra do Fabrício Bruno, né? Ele tenta cortar, acaba fazendo contra. E no terceiro gol, na bola parada, pra mim, o Hugo não foi bem no lance. A bola em cima dele, ele acabou permitindo o gol da seleção japonesa. O que fica, né? O Brasil hoje trocou muitos jogadores. O Ancelotti trocou 8 em relação à última partida. Ele buscando algumas opções pro grupo. O Fabrício Bruno individualmente foi muito mal, né? E a confiança foi lá pra baixo depois do primeiro gol. O lado esquerdo da defesa brasileira mal, né? O Carlos Augusto, que briga por um lugar na Copa desde o primeiro tempo, muito mal defensivamente. O Doan deitou em cima dele. Então o Carlos Augusto, acho que é outro que ficou para trás nessa disputa por vaga na Copa do Mundo. E no primeiro tempo, a movimentação do Vinícius com o Martinelli, apesar do gol do Martinelli, também não foi natural, né? O Martinelli é ponta mesmo, o Luiz Henrique também, eram 2 pontas mais fixos. No outro jogo foi um time móvel, né? O Rodrigo faz várias funções, o próprio Vinícius, o Estevão, o Matheus Cunha pode jogar mais atrás, pode jogar como centroavante. Então, encaixou melhor uma seleção móvel, né? Não uma seleção com posições mais fixas. Vamos ver na próxima data FIFA o que vai fazer Ancelotti, mas a seleção mostrou problemas na marcação pelo lado esquerdo, com esse time reserva, individualmente o Fabrício mal, o Hugo, para mim, no terceiro gol mal, mas na movimentação no primeiro tempo ficou claro que é uma seleção que precisa de jogadores com mais mobilidade, jogadores que ocupem várias funções. O Rafinha também tem essa característica de jogar em várias funções. Com 2 pontas mais fixos, a seleção teve mais dificuldade para criar e não conseguiu ter tantas oportunidades, apesar de ter feito 2 gols na primeira etapa contra o japonês. E no fim das contas, essa derrota para o Japão vai muito além do placar. Ela expõe uma seleção que ainda busca sua identidade, que oscila entre a promessa e a realidade e que precisa reencontrar a alma competitiva que sempre fez o Brasil ser temido. O talento existe, os nomes estão aí, mas sem foco, sem garra e sem respeito pelos detalhes, nenhuma camisa pesa o suficiente para vencer. Ancelotti sabe disso e, ao que tudo indica, também entendeu que no futebol brasileiro não existe teste ou tempo para errar. Cada jogo é um julgamento. Cada falha, um alerta. O torcedor quer ver entrega, quer ver vontade, quer ver futebol com orgulho. Porque para quem cresceu vendo no Brasil levantar taças, perder assim dói. E faz pensar se ainda estamos no caminho certo. E você, torcedor? O que achou dessa partida? Acha que Ancelotti ainda é o nome certo para comandar a seleção? Ou essa derrota foi o primeiro sinal de que algo precisa mudar? E rápido, deixa sua opinião aí nos comentários. O debate está aberto.